Pública segurança da Creusa, geopolítica do crime. Eu sei que se você é cidadão comum, tá cagando, me desculpa a expressão, mas tá cagando para os dados técnicos sobre segurança pública. Você quer ter segurança pública. Eu tenho total ciência disso. Mas se você é interessado sobre a pauta, é profissional de segurança pública, deveria estar interessado nessa pauta mais técnica, né, para saber seu espaço, enfim, ou é um pesquisador de segurança pública, aí sim, esses números e essa avaliação inteira aqui faz sentido. Toda semana, quando eu vou gravar esse vídeo, tem uma notícia ruim para dar. Policial matando uma pessoa inocente, como aconteceu na Penha. Policial, mais uma vez, a esposa apontou um suposto assaltante. O policial foi lá, bêbado ou drogado, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. O fato é que ele matou, em princípio, um inocente. O cara não estava armado, não estava praticando nenhum crime flagrante, ou seja, o policial se comporta como um miliciano, como um justiceiro, está no lugar errado. Um trabalhador morrendo entrou em luta corporal com 2 assaltantes no Rio Comprido, infelizmente veio a óbito. Em São Paulo, um arquiteto atropelou um assaltante, foi baleado, morreu. Enfim, só notícia triste. Se você, igual a mim, mora em alguma cidade, alguma grande capital, por exemplo aqui Rio de Janeiro, mas se você mora em Belo Horizonte, se você mora em São Paulo, em Salvador, aliás, a Bahia é um estado muito violento, você está sentindo um reflexo da falta de segurança. Mas para ser bem sincero para você, não tem lugar seguro no Brasil atualmente. Não tem. E por que não tem lugar seguro no Brasil atualmente? Grande quantidade de armamento rodando pelo Brasil inteiro por causa da acessibilidade, seja legal ou ilegalmente, tanto faz, os números são muito altos, tá? E a maneira como o crime passou a se comportar, que parte desse princípio aqui, do tráfico de drogas. O lance é o seguinte: se nós não tivermos controle da Amazônia Legal em relação a essa passagem, a esse laboratório, a essa estrutura do crime organizado por lá, aqui nas grandes cidades, essa sensação de impotência vai aumentar cada vez mais. Por um grande motivo. O bagulho é sério, é simples, não é difícil de ser entendido. Aqui está o problema. A Amazônia Legal, eu já disse aqui várias vezes, é composta por 9 estados, 772 municípios. Entre esses 9 estados, em 8 estados tem domínio praticamente total das facções criminosas. Entre esses 8 estados, né, dos 9, o Comando Vermelho domina de ponta a ponta. Aí você escuta falar assim na grande mídia e outros grandes entendedores da segurança pública, nada contra. O PCC procurou uma aliança com o Comando Vermelho. Porra, é claro que o PCC vai procurar uma aliança com o Comando Vermelho, porque atualmente o Comando Vermelho domina o crime organizado no Brasil, e de longe. E por que o Comando Vermelho domina o crime organizado no Brasil? Porque ele domina a Amazônia Legal. E esse processo de domínio, de expansão territorial do Comando Vermelho numa área sensível como a Amazônia Legal, ele começa a partir de 2017, e essas informações estavam gritantes. Por quê? Enquanto o Brasil passava a comemorar, a partir de 2017, uma queda na morte violenta, na taxa de homicídios, enquanto o Brasil comemorava essa queda na taxa de homicídios, na Amazônia Legal acontecia o contrário. Na Amazônia Legal, essa taxa de homicídios, as mortes violentas, tomam um pico muito alto.
Por quê? Por causa da reorganização do crime aqui. E a rota principal de entrada de drogas no nosso país, principalmente a cocaína, seja em pasta, seja em pó. Colômbia, Peru e Bolívia aumentaram a sua produção de cocaína. A Colômbia hoje é uma grande distribuidora de skunk, que é uma maconha mais potente. E quem domina essa rota? Quem faz negócios com esse cartel? Com o cartel de Sinaloa? E olha só, não tem nada a ver com o Sinaloa no México. Esse cartel de Sinaloa na Colômbia simplesmente é fã do cartel de Sinaloa no México. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, o Comando Vermelho faz negócios diretamente com o cartel de Sinaloa na Colômbia e com o cartel Carolina Ramírez na Colômbia também. Mas não é em busca da cocaína, é em busca do skunk. E para onde vai esse skunk aqui no Brasil? Principalmente para o Nordeste brasileiro, uma grande região turística que vem consumindo muito skunk. De longe, consumindo mais skunk que a região sudeste do Rio de Janeiro. O skunk é muito caro, tá, gente? Então ele vai para locais específicos. Então quem domina essa rota? O Comando Vermelho. Depois vem a cocaína, seja em pasta base, seja em pó, que é produzida atualmente a mais consumida é a peruana. E ela sai lá de Iquitos, é um estado no Peru. Iquitos, é de lá que sai boa parte da cocaína, seja processada ou não, seja em pasta ou em pó. Ela vem para o Brasil pelo Rio Amazonas. Rio Amazonas, 63,88% do Rio Amazonas está concentrado no Brasil. Ele chega no Brasil e é chamado de Rio Solimões. Quando ele começa a receber as águas do Rio Negro, ele passa de fato a se chamar o Rio Amazonas. E por que o Rio Amazonas é tão estratégico? Porque ele recebe a cocaína que para em Tabatinga, Manaus, e de lá ela é distribuída para o Brasil. Jefferson, de onde vêm esses dados? Cara, esses dados que eu estou passando agora, eles vêm da ONU, tá? E eles foram observados pela inteligência geoespacial, chamada de GeoInt. Daqui vêm esses dados. Então ela chega, ela para em Tabatinga, em Manaus, certo? Ela atravessa o Rio Amazonas até chegar no estado do Pará. Lá no Pará, ela é distribuída para o Brasil inteiro e também exportada. Jefferson, quais os municípios que foram identificados com exportação de cocaína? Quais foram? Eu tenho para vocês os municípios: Bacarena e Castanhal, ambos no Pará. 3 toneladas foram apreendidas outro dia. 3 toneladas. Você acha que isso é pouco? Isso é muito? Não, isso é pouco. Isso é pouco porque há pouco tempo também 5.000 toneladas de pasta base foram apreendidas pela Polícia Militar no estado do Amazonas, numa operação totalmente própria da Polícia Militar. Uma equipe resolveu arriscar, teve uma informação, se embrenhou na mata, depois de ficar viajando no Rio durante muito tempo, até conseguir encontrar e fazer essa apreensão, que foi difícil, teve que pedir ajuda do Exército Brasileiro para conseguir transportar 5.000 toneladas de cocaína, de pasta base. Você acha que isso é muito? É muito, mas é apenas uma parcela do que é distribuído no Brasil semanalmente.
certo? Então é assim, sai do Peru, certo? Rota Solimões. Quem domina a Rota Solimões, cara? Quem domina a Rota Solimões é o Comando Vermelho. É o Comando Vermelho. Então, sai do Peru, lá de Iquitos, tá? Chega no Brasil, chega em Tabatinga, lá em Manaus. Em Tabatinga é distribuído o grande balcão de negócios, atravessa o Brasil pelo Rio Amazonas, chega lá no Pará. Quando chega no Pará, a cocaína é exportada e distribuída para o Brasil, como pelas rodovias e também pela parte fluvial. É simples assim? É simples assim. Acontece que a extensão é muito grande. Acontece que a Amazônia Legal tem 772 municípios em 9 estados. Agora, como aconteceu tudo isso? Rapidamente um gráfico para vocês, deixa eu me posicionar aqui para não me perder no quadro. Em 2017 acontece um massacre nos presídios. A FDN lidera os ataques contra o PCC. FDN, Família do Norte, facção que não existe mais, acabou essa facção. Então a FDN lidera os ataques contra o PCC, enquanto a taxa de homicídios diminuía no Brasil, na Amazônia Legal ela aumentava. Mas para te dar só um papo, 58,93% do território brasileiro está na Amazônia Legal, certo? Então, continuando, enfraquece o PCC, isso em 2017. Em 2019, disputas internas na Família do Norte, mais massacre nos presídios. Qual a conclusão? Parte da Família do Norte forma o CDN, Cartel do Norte. Outra parte da Família do Norte é absorvida por quem? Pelo Comando Vermelho. Em 2020, uma nova reorganização das alianças de facções. Por quê? Porque existem outras facções menores. E aí o Comando Vermelho, malandramente, faz pactos com as facções menores e com menos potencial na logística, certo? E aí ele absorve também parte da antiga Família do Norte. Uma parte forma o Cartel do Norte e outra parte passa a fazer parte do Comando Vermelho. Redundante assim mesmo. Em 2021 surge o RDA, uma dissidência do Comando Vermelho, com um detalhe. O RDA, Revolucionários do Amazonas, é formado por criminosos novos, sem muita organização e experiência com a logística do tráfico de drogas. Ou seja, acontece outra reorganização das facções. Em 2022, reorganização das alianças das facções. Olha só, outra reorganização nas alianças das facções. O CDN, o Cartel do Norte, que fazia parte da Família do Norte, extinta Família do Norte, ele é absorvido pelo PCC. É uma tentativa do PCC em conseguir ter acesso às rotas. Então, o PCC tenta ganhar espaço, só que não acontece muito. Não acontece muito bem dessa forma. O Comando Vermelho domina a Amazônia Legal, porque o Comando Vermelho domina a Rota Solimões. Portanto, quando você escuta falar o PCC procurou uma aliança com o Comando Vermelho, é porque essa necessidade é estratégica. Pode acontecer um golpe? Sempre pode acontecer um golpe no mundo do crime. Mas atualmente, a facção mais poderosa no Brasil é o Comando Vermelho. E por isso o Comando Vermelho hoje investe em expansão territorial. E quem sente esse impacto? Você, eu, nós que moramos no Rio de Janeiro, de onde surgiu o Comando Vermelho, onde fica a base do Comando Vermelho. Só que o Comando Vermelho pensou, e aí ele modificou também toda a estrutura dele
econômica, ele explora a extração de cassiterita, ele explora o trabalho análogo à escravidão, onde? Na exploração do ouro, tá? Ele explora, provoca e domina a exploração territorial, a exploração sexual, e ele também domina o tráfico de pessoas. Sim. Antes que você fale assim, Jefferson, o que tu tá falando aí? Tô falando que o Comando Vermelho também domina a exploração de pessoas. E onde fica essa base? No Pará. E para onde essas pessoas que são traficadas em princípio seguem? Bem, muitas investigações internacionais apontam para a Guiana e também para o Suriname. Por onde? Pelo Pará, que é uma célula forte do Comando Vermelho. E o que o Pará tem de tão importante? Porque tantos criminosos do Pará estão sendo presos aqui no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, principalmente no Parque União e na Nova Holanda. Por que eles estão sendo presos e ainda assim continuam chegando aqui no Rio de Janeiro? Porque é de lá que parte a pasta base de cocaína e a cocaína em pó para distribuição no Brasil inteiro, via rodovias, via rios também. Ou seja, é importante que exista esse domínio do Comando Vermelho. Então, cara, se você é policial militar, policial civil, policial rodoviário federal e aborda alguém, né, que é lá do Pará, aqui no Rio de Janeiro, ali nas proximidades da linha vermelha, ou na Avenida Brasil, Parque União, Nova Holanda, atenção, esse cara pode ser algum elo lá do Pará, aqui no Rio de Janeiro, porque aqui é o balcão, aqui é o escritório do Comando Vermelho, certo? Então pega legal essa visão. Bem, ele também explora a legalização do ouro. Cara, o interessante é que você vê tanta gente falando do STF, porque o STF é isso, agora virou moda, STF é o inimigo do Brasil, né? Sem conhecer como funciona essa estrutura jurídica do nosso país, esse controle de constitucionalidade que está descrito na nossa CF/88, esse controle de constitucionalidade estilo europeu, certo? Estilo Kelsey, onde existe a participação intensa do STF, ou seja, da Corte Suprema ou da Suprema Corte, né? Quando existe a possibilidade de interferência na nossa Constituição. Cara, olha só, até 2023, como você legalizava o ouro no Brasil? Certificando boa-fé. Tanto faz como ele foi extraído, onde foi extraído, quem foi explorado. Foda-se, tanto faz, entendeu? Você chegava, você declarava boa-fé e ele passava a ser legal. Assim, muitas pessoas foram investigadas no nosso Brasil varonil. Inclusive o pastor Malafaia é investigado por esse tipo de exploração ilegal de ouro no Pará, entendeu? Olha só. E hoje quem detém essa concessão são pessoas ligadas a ele, um advogado dele e 2 tios de um ministro indicado no último governo federal. Bem, eu não vou entrar na ciência política, vou me manter na segurança pública. Só que aí o STF entra no jogo e ele entende que é inconstitucional esse certificado de boa-fé, certo? E aí dificulta a legalização do ouro no Brasil. Por que dificulta? Porque ele acaba com o certificado de boa-fé. E quem domina essa exploração em boa parte hoje é o Comando Vermelho, certo? Gente, essa é a geopolítica do crime. Lembrando que o crime dentro da Amazônia Legal domina os estados, domina os municípios e não existe ainda no Brasil um controle nessas áreas, porque ela é muito grande, porque quanto mais a mata fechada, mais fácil para o tráfico. O tráfico aprendeu a lidar com o nível dos rios. Quando o nível sobe, eles transitam, eles navegam. Quando o rio desce, eles procuram outra forma de mandar o seu produto, distribuir o produto no Brasil inteiro. O tráfico aprendeu a fazer isso.
certo? O tráfico aprendeu a operar. Por exemplo, no Rio Negro, que é um rio mais extenso, o tráfico gosta do Rio Negro. Por quê? Porque às margens do Rio Negro você tem locais menos populosos, ou seja, passa batido, passa de boa, sem ser muito percebido. E o tráfico quer isso. Ele quer passar despercebido, ele não quer que ninguém observe. É diferente do tráfico que acontece numa fração de estado, numa favela, onde você vê o criminoso armado para lá e para cá o tempo inteiro. Em certas situações, principalmente quando é o transporte das drogas, o tráfico precisa de sigilo. E aqui ele consegue. Na Amazônia Legal ele consegue. Não existe domínio da administração pública na Amazônia Legal. E o reflexo dessas pessoas armadas, dominando aldeias, trocando drogas por serviços, sim, em muitos locais onde é extraído ouro, onde também é feito desmatamento, o pagamento desses funcionários é feito com drogas, com crack. A nossa floresta amazônica virou uma cracolândia e com difícil acesso. Então, quando a gente entra em discussão, as guardas municipais devem entrar nesse jogo, é justamente isso. Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Só na Amazônia Legal são 772 municípios. Nós precisamos de mais ostensividade em locais de difícil acesso, principalmente aqui. Se a gente não conseguir dominar a ostensividade para diminuir o poder das facções criminosas, principalmente o Comando Vermelho e o fraco PCC, atualmente, fraco PCC, nessa região, a gente perde o controle das capitais mais populosas, das principais capitais do Brasil, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Minas Gerais tem mais de 800 municípios, São Paulo mais de 600, Rio de Janeiro 92 municípios. Você não está seguro nem em São Paulo, nem em Rio de Janeiro e nem em Minas Gerais, região sudeste. Você não está seguro em nenhum desses locais. O crime já domina qualquer cidadezinha nesses 3 estados. E aí você vai para o Nordeste brasileiro e encontra a Grande Bahia, hoje o estado mais violento do Brasil. E tem outra grande capital, Salvador, que também é uma rota e tem alto consumo de drogas. Você sobe mais no Nordeste, e o Nordeste hoje é um grande consumidor de skunk que vem da Colômbia, maconha potencializada. E quem domina também é o Comando Vermelho. Você está vendo o tamanho do problema? Então, essa é a geopolítica do crime na Amazônia Legal, que tem total interferência em todas as cidades do Brasil, em todos os estados do Brasil. Pega legal essa visão. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.